Uma cena circulou nas redes sociais e chamou a atenção de milhares de internautas e brasileiros como um todo. A cena de pessoas dependentes químicos lá numa região chamada Cracolândia invadindo uma farmácia e saqueando tudo. É o verdadeiro caos. Isso aqui remonta a um filósofo inglês que escreveu sobre isso, chamado Thomas Hobbes. Thomas Hobbes escreveu a sua principal obra, o Leviatã. No Leviatã ele faz uma análise do Estado, como o Estado é. E ele diz uma coisa: quando o governo é fraco e só pensa nos seus interesses pessoais, a população passa a viver em estado de natureza, onde ele está em guerra constante com tudo e com todos. É de onde surgiu a frase: o homem é o lobo do próprio homem. Ou seja, se o governo Lula não tem pulso, não tem peito, se o governo estadual e municipal também não agir, infelizmente, é aqui que o caos se instaura. A gente vai falar um pouquinho mais sobre todas essas pautas aqui e outras pautas importantes nesse vídeo. Eu sou o Dr. Sandro Gonçalves, advogado, jurista e filósofo político, e é sempre um prazer enorme poder estar aqui com você, discutindo um pouquinho mais sobre a política e trazendo pontos filosóficos e jurídicos para a gente fazer essa análise. Bora lá? Olha só, pessoal. Esse vídeo aqui circulou nas redes sociais. É o seguinte. Pois é, parece cena de filme de terror, lá onde tem zumbis, uma cena de The Walking Dead. Mas não é. Infelizmente, é cena de uma realidade que está começando a imperar no Brasil. A fraqueza das nossas instituições, a fraqueza, inclusive, moral que o Brasil vive, leva a esse caos. É uma política que existe aí do vitimismo, de não encarar o problema com a realidade que ele merece. E cada vez isso vai se alastrando e se espalhando mais. Lá nos Estados Unidos, em Nova York, há um tempo atrás, o caos era parecido com isso. Até que eles resolveram implementar uma teoria que se chama Teoria da Janela Quebrada. Mas para implementar essa teoria, algumas concessões têm que ser feitas. Aqui no Brasil, será que o brasileiro está preparado para encarar o problema de frente e ver que essas pessoas da Cracolândia são doentes e precisam de internação compulsória? Precisam ser tratadas como doentes que são? Será que o PT, será que os partidos de esquerda estão preparados para assumir que eles erraram durante todo esse tempo e que essas pessoas precisam sim de tratamento e não a demagogia que faz com que essas pessoas continuem dependentes do Estado? Enfim, a gente precisa de fazer uma análise de tudo isso. E eu queria que você deixasse um comentário aí sobre o que você acha desse ponto da Cracolândia. Você é a favor da internação compulsória ou não? Você entende que essas pessoas estão doentes ou não? Coloca no seu comentário, porque isso aqui dá muitas margens de discussão. Coloca no comentário. Bora lá, vamos trazer outra pauta aqui super importante. Matéria publicada no Terra Brasil Notícias. Governo Lula pede que Congresso trave excludente de ilicitude para policiais. Deixa eu explicar para você. Todo crime, ele é ilícito. O que é ilícito? Ele é contra a lei, ele viola a lei. E aí tem figuras dentro do direito penal, como a culpabilidade, o excludente de culpabilidade e a ilicitude, que é algo ilegal. E tem o excludente da ilicitude. Vou te dar um exemplo. Matar alguém é crime. Eu não posso fazê-lo porque a lei me proíbe. Mas eu estou num momento em que alguém vem tirar a minha vida. E na minha defesa, eu tiro a vida dessa pessoa.
eu cometi algo ilícito. Mas o fato de eu estar protegendo a minha própria vida e ter agido em legítima defesa me tira dessa ilicitude. É por isso que chama-se excludente de ilicitude. Você entendeu? Matar alguém é crime. Mas a pessoa vinha me matar. É por isso que eu agi em legítima defesa e agi antes dela. Eu cometi o crime. Mas esse crime foi excluído. Por quê? Porque eu tenho uma excludente, ou seja, eu estava salvando a minha vida. Tem um projeto do governo Bolsonaro que visa trazer esse excludente de ilicitude para policiais que entram em uma operação de GLO. Então, por exemplo, um policial militar entra por intermédio de uma GLO para fazer um enfrentamento lá no Rio Grande do Norte das facções criminosas que tomaram conta de tudo. Lá no embate, o policial acaba por tirar a vida de um criminoso. Esse policial vai ter o excludente de ilicitude já presumido. É a presunção de que ele agiu em um estado de necessidade, porque lá qualquer erro custa-lhe a vida. Esse projeto foi encaminhado pela situação do Jair Bolsonaro, do presidente Jair Bolsonaro, e agora Lula pediu para retirar. Afinal, militar não tem direito a sequer reclamar no governo Lula. Ou seja, é uma guerra que Lula trava com os militares. Bora partir para outra pauta aqui. Uma pauta bem, vamos dizer assim, polêmica. Essa matéria foi publicada na Pleno News. Feministas criticam a Nike por usar trans em anúncio de sutiã. A Nike foi duramente criticada nas redes sociais por grupos feministas após escolher uma mulher trans para ser a garota propaganda de sutiã esportivo e uma calça legging. As novas peças foram divulgadas por Dylan Murray, influencer transgênero que aparece se movimentando para mostrar a resistência das peças utilizadas em exercícios físicos. Pois é, parece que as feministas não gostaram de um homem biológico e mulher trans, tá? Que vamos ser honestos aqui, é homem biológico e mulher trans assumindo o papel de uma mulher biológica. As feministas não gostaram. E poderia ser estranho, mas você viveu para ver as feministas concordando com Nicolas Ferreira. Não foi exatamente esse o discurso de Nicolas Ferreira? Que as mulheres trans, que nascem biologicamente como homens, estão tomando o lugar das mulheres biológicas que nascem biologicamente como mulheres. Enfim, as feministas agora poderiam responder por homofobia? Aconteceu. E não sou eu que estou inventando. Bora falar sobre outra pauta aqui muito importante? Vamos entender. Lá no Complexo da Maré, teve uma operação do BOPE. E essa operação do BOPE foi prender traficantes. Um acervo de munições, inclusive com granadas, metralhadoras de alto calibre, um armamento de dar inveja em qualquer policial militar, foi apreendido. Só que os bonzinhos da história, as vítimas da sociedade, que são os traficantes, saíram correndo da Maré e buscaram refúgio dentro de uma escola pública lá no Rio de Janeiro, lá no Complexo da Maré. E aí, em vez de fazer críticas aos traficantes, acredite, a ministra do Lula prefere criticar o BOPE e o Caveirão. Foi o que publicou aqui o Hélio Lopes, deputado federal Hélio Lopes, vulgo Hélio Negão, que eu conheço, é um cara com um coração do tamanho dele, gigante. Ele escreveu o seguinte: eu lamento é que traficantes armados usem escolas de escudo aterrorizando alunos e professores. A polícia militar não é o problema. Essa matéria foi publicada no Metrópolis. Aniele Franco, que é irmã da Marielle Franco, que é ministra do Lula, lamenta caveirões em escolas na Maré. Cenas dolorosas. Em vídeo que circula nas redes sociais, 2 caveirões são vistos adentrando no Centro Integrado de Educação Pública Elis Regina. Para quê? Para buscar os traficantes que pularam dentro da escola.
É uma inversão de valores sem precedente. É uma mudança do status quo sem precedente. Onde o bandido é vítima da sociedade e o policial é o criminoso da história, o criminoso moral. Essa é a ideologia dessa turma aí. Mas vamos lá, vamos falar de uma coisa aqui que é positiva. Sim, é positiva. O governo federal cria um Conselho Nacional dos Direitos LGBTQIA+, para a elaboração de políticas públicas. Talvez você não saiba, mas uma das primeiras leis que trataram ou discutiram o assunto dessa população LGBTQIA+, foi a Lei da Previdência. Vamos deixar claro aqui as diferenças, tá? Vamos deixar claro, e esse aqui é o meu posicionamento como cidadão, como filósofo aqui para vocês. Nós temos que olhar a questão LGBTQIA+, em ângulos diferentes. São pessoas que merecem um respeito como qualquer outra. Antes, um cidadão do sexo masculino ou feminino vivia com outro do mesmo século por anos, construía um patrimônio junto e às vezes essa pessoa tinha sido abandonada pela própria família. Quando um dos companheiros falecia, o outro não tinha direito a nada. Então, no direito, ele foi incluído. Então, olhando do prisma jurídico e do direito, esse cidadão deve ter qualquer direito que um casal heterossexual tem. Esse é o meu ponto de vista. Aí tem a questão moral. A questão moral, cada um tem o seu ponto de vista. Ou seja, religiosa, por exemplo. Um padre, um pastor não tem que ser obrigado, se o credo daquele não comporta, a fazer o casamento homossexual. Eu entendo que não. E é discutível. É lógico que é uma discussão filosófica que levaria anos até chegar a um ponto de reflexão comum. Não vai acontecer. Mas seria o pastor obrigado a fazer isso? Pois é, a gente já sabe que quem se recusa hoje, em muitos casos, pastores são condenados por homofobia, padres são condenados por homofobia ao fazer isso, tá? Então, é a tutela de um direito sobre o outro e a questão moral e religiosa é a do pastor sobre a sua convicção e a sua crença. Então, é um outro ângulo que você tem que analisar. E também o ângulo do direito do outro. Por exemplo, 2 pontos aqui de discussão ferrenha. A participação de trans em esportes femininos. Ninguém discute, e presta atenção para você ver aqui que há um quê de hipocrisia aqui. Ninguém discute ou questiona a participação de um homem trans, ou seja, de uma mulher que nasceu biologicamente mulher e virou homem, ou seja, fez a transição e virou um homem trans. Desse homem trans participar de um evento com outros homens trans. Os homens com homens biológicos. Os homens não vão questionar. Porque, em tese, aquele homem trans costuma ser biologicamente mais fraco do que os homens biológicos. É uma vida inteira de hormônios diferenciados. Agora, o problema aqui é o inverso. Alguém que nasceu biologicamente como homem e quer participar com mulheres. É injusto e é grave. Assim como também um cidadão que simplesmente veste uma saia e quer entrar no banheiro feminino. Isso também é um ponto de discussão da sociedade grande. Por quê? Porque viola o direito das mulheres. As mulheres biológicas se sentem ameaçadas por essa situação. Então, é uma discussão social que a sociologia, a filosofia, enfim, vai ter essa discussão por anos. Mas aqui eu estou realmente elogiando o governo Lula porque essa discussão tem que ser feita. Mas, e um conselho para discutir isso é importante, mas sem tolir direito do outro cidadão. Não se impõe o respeito. Entendam isso, tá? Esse é o meu ponto de vista filosófico, jurídico e pessoal sobre a discussão aqui. E a matéria do Estadão, com toda certeza, foi muito bem elaborada aqui. Por exemplo, entra no LGBTQIA+, e outras letras a mais que tem, a questão do bissexual. Um homem, tá? Biologicamente, sem mudança de sexo nem nada, mas ele gosta de homem e ele gosta de mulher.
Pode esse homem bissexual entrar dentro de um banheiro feminino? Pois é. São discussões tremendas que precisam ser feitas na sociedade para que se chegue a um ponto em comum. Que essas pessoas consigam ter o seu direito e o seu espaço, mas sem violar o direito dos demais. Sei que o assunto é polêmico, mas enfim, precisa ser discutido, tá bom? Se você gostou do conteúdo aqui, coloca no comentário. Eu sei que eu tratei de assuntos polêmicos aqui. Se você discorda, essa é a beleza da democracia. Embora eu seja um cara de direita, pode ser que você discorde de mim. Essa é a beleza da democracia. É essa democracia que eles falam que salvaram, mas querem acabar. Eles querem mutar, ou seja, censurar aquele que fala diferente. Eu não. Eu quero ouvir você que é de esquerda ou de qualquer outra linha de raciocínio aí. O que você acha sobre todos esses assuntos que foram abordados? Tá bom? É importante a gente discutir sobre tudo isso. Enfim, obrigado por tudo, um grande abraço e até o próximo vídeo.